Ainda sobre a série de medos, hoje eu queria trazer algumas técnicas que ajudam bastante com relação ao medo, tá? Uma delas é você racionalizar o seu medo. É basicamente você entender o que é o seu medo e colocar ele de preferência em um papel. Por exemplo, imagine que você tem medo de, sei lá, andar de carro. Você tem que colocar no papel o porquê que você tem medo de andar de carro. Então vamos lá. Coloca, eu tenho medo de andar de carro porque geralmente as pessoas se acidentam, né? Pode acontecer de se acidentar e morrer. Ok. Aí você vai racionalizar isso. Quantas pessoas que você conhece, elas já se acidentaram e morreram no acidente de carro? Quantas pessoas no mundo utilizam carro todos os dias e qual é o percentual disso em acidentes? Você precisa entender se o seu medo ele é real, ele pode acontecer, se ele tem uma chance grande de acontecer ou não, porque isso faz diferença. Então, todos nós corremos vários riscos todos os dias em várias situações. Então, você tem que entender se o seu medo ele realmente é real ou ele é um medo mais excessivo. Então, assim, tem medos em que a gente tem que não são medos normais, né? Como, por exemplo, eu tenho medo de aranha. Qual a chance de você ver uma aranha e a aranha te atacar? É bem pequeno, né? Mas você tem medo de aranha. De vez em quando eu penso na minha cabeça, eu tenho medo de aranha. Se eu ver uma aranha no meio da rua, acho que eu não vou estar muito bem, não. Só que você precisa entender se isso é real. Qual é a chance dela te atacar? Qual é a chance de você morrer com uma picada de aranha? E colocar isso para minimizar, você vai racionalizar para minimizar no seu cérebro o potencial desse medo. Então, ainda que você continue com medo da aranha, mas você tem que entender que o medo ele tem que diminuir. Você não pode deixar que o seu medo seja maior do que você. Basicamente é isso. Então, quando você começa a racionalizar isso, você começa a entender que, tem pessoas que se acidentam de carro, mas não é uma estatística tão alta. Eu não conheço pessoas que morreram no trânsito recentemente. Então, assim, você começa a identificar, olha, as pessoas geralmente pegam o trânsito todos os dias. Quantas dessas bateram carro? Quantas dessas foram atropeladas? Então, assim, você precisa entender se o seu medo é real ou é mais na sua cabeça mesmo. Porque tem várias pesquisas que mostram que a maioria dos nossos medos, eles não se concretizam, ou seja, eles não são medos realmente reais. No mundo real, ele não existe. Porque assim, todos nós temos um imaginário. Então, na nossa imaginação, a gente pensa várias coisas. Eu vou dar uma palestra. Aí eu começo a pensar na minha cabeça, vixe, se faltar luz? E se eu não conseguir falar? E se eu chegar lá e tiver mais gente do que eu espero? Então, assim, essas são situações que aconteceram na minha cabeça. Eu posso chegar lá e eu posso ter duas pessoas. Eu posso chegar lá e a luz não faltar. Eu posso chegar lá e dar tudo certo. Como pode dar tudo errado? Então, assim, a imaginação, ela tende ou pra ser algo muito feliz ou algo muito triste. Geralmente é os extremos. Então, quando você imagina na sua cabeça algo, ou é muito ruim ou é muito bom. E às vezes é normal, às vezes é uma situação normal, habitual, que todo dia vai acontecer, o que basicamente você não teve essa emoção toda, você teve muito mais emoção quando você imaginou, ou positivamente ou negativamente. Então você precisa trazer isso para o mundo real. Por isso que eu acredito que você começar a racionalizar vai te ajudar a sentir menos medo ou sentir um medo real, mais real. Será que eu tô pensando, não tô exagerando? Entendeu? Então você ter essa situação é muito importante para você não ficar com esse medo excessivo, tá? O segundo ponto é você entender quais são os seus principais gatilhos do medo. Geralmente tem algumas coisas que deixam você mais temerosos do que outro. E você precisa conhecer quais são esses pontos para você não perder oportunidades, às vezes por medo, né? De passar por determinada coisa que às vezes é habitual, né? Às vezes você diz, não, eu tenho que fazer um exame, mas eu tô com medo do exame, de dar um diagnóstico ruim, mas você vai precisar fazer o exame. Então, assim, você precisa identificar quais são os principais gatilhos que trazem isso para você não focar nisso e conseguir fazer. Se eu tô com medo de fazer um exame, porque eu acho que no exame pode dar algo ruim, então deixa eu pensar que várias pessoas fazem exames
dá tudo certo, que é tranquilo, que a maioria não dá um diagnóstico ruim, que o exame ele é mais uma parte habitual, tentar normalizar aquilo ali. Então você precisa saber quais são, né? Dessa outra técnica é exatamente esse, saber quais são os seus principais gatilhos, o que te faz sentir muito medo e tentar normalizar isso, para deixar isso mais habitual possível, né? Para que você consiga fluir sem que o medo te atrapalhe no seu cotidiano, tá? O terceiro ponto do medo é você não focar muito nisso. Muitas vezes a gente fica com medo porque a gente começa a pensar. Eu penso uma vez que vai dar errado. Aí depois eu penso no outro dia que vai dar errado de novo. Depois eu penso na outra vez que... E vai ficando aquele acúmulo de dar errado. E isso às vezes prejudica. Por quê? Porque no final eu não quero nem fazer mais, porque eu acho que vai dar errado 100%, porque eu fui pensando todos os dias. Então é como se fosse um alimento. O medo ele vai se alimentando desses momentos, né? E é primordial que você tente focar em tirar isso rapidamente. Ah, estou com medo de fazer determinada coisa. Pô, por que eu tô com medo? É normal isso? Eu não vou ter medo porque eu vou ter que fazer. Então, assim, ter medo ou não ter medo não vai me adiantar muito no momento. Então, assim, você precisa ter precaução, mas não medo. Porque a precaução, ela vai te ajudar para que aquilo não seja ruim, mas o medo, às vezes, ele vai te paralisar. Então, você precisa ter precaução. Pô, vai andar de paraquedas, tá com medo? Tenta ver se o equipamento tá tudo certo. Tenta ver se a equipe especializada naquilo. Tenta ver qual foi a manutenção desse equipamento. Tenta ver quais foram os cenários das últimas vezes. Há quanto tempo essas pessoas fazem isso. Então, assim, tem uma precaução, mas não um medo em si. Porque o risco, ele tá aí. Ele existe. A maioria das coisas que você vai fazer, ele tem risco. Mas cabe a nós identificar se o risco vale a pena ou não, tá? E aí é um outro ponto que a gente vai ver no próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês na série sobre medo. Essa semana eu tô fazendo vários videozinhos falando sobre medo, sobre os principais pontos. Eu acredito que vai te ajudar bastante pra você sair dessa semana sem medo. A intenção é essa, tá bom? Ou com menos medo possível. Medo aquele paralisante, jamais. Porque aquilo não ajuda e ainda atrapalha aí nos seus projetos futuros.